Então, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. Espero que todos estejam muito bem. Vamos terminar aquele exercício de ontem lá que... Você sabe que depois eu fiz esse exercício umas 3 vezes aqui em casa, só porque eu errei uma única posição de saída de temperatura, hein? Coisa chata isso, hein? E aí eu passei uma atividade para vocês também, mas eu fiz aqui antes para ver se não ia dar BO de novo, né? Não, mas não deu, não. Deu tudo certo. Graças a Deus. Então vamos lá. Ontem a gente falou de corrente paralela, né? E aí a gente conseguiu definir, tá gravando? Tá, né? Tá. A gente conseguiu definir uma área, só para vocês poderem comparar. Ó, corrente paralela. Professor, Tem que abrir a câmera. eu ia falar isso agora. Esqueça. Eu acho que eu desliguei ela. Tá. Tá bom assim ou não? Para. Não tá dando pra ver, professor. Ah, eu não liberei. Caramba, esqueci de novo. Tem que liberar aqui. Agora sim. Agora sim, né? Então, olha só. Corrente paralela, a gente achou uma área de... Ó, essa é uma área, tá, Otávio? De 45,2 metros quadrados. E a gente achou um comprimento de tubo de 7,9, 7,87. Eu vou pôr 7,9 metros, que é o comprimento. Então, esse daí foi de corrente paralela, tá? Viu ontem? Agora, vamos trabalhar com uma contracorrente. Contra-corrente. Na contra-corrente, nós vamos fazer o seguinte. De novo, a gente vai usar a média logarítmica de temperatura, né? Diferencial de temperatura. Então, a gente vai ter aqui um ΔT. Esse ΔT da média logarítmica, vou pôr aqui um LM, ele vai ser temperatura 1, vou prestar atenção agora para não errar, hein? Temperatura 1 de entrada, menos temperatura 2 de saída. Tá? Esse é o primeiro termo. Menos temperatura 1 de saída, menos temperatura 2 de entrada. Tá? Dividido. Vou pegar outra caneta aqui. Por temperatura 1 de entrada, menos temperatura 2 de saída, dividido pela temperatura 1 de saída, menos a temperatura 2 de entrada. Isso será uma média logarítmica. Logaritmo, né? Muito bem. Os números que a gente tem, então, agora a gente troca pelos números, né? Então, a taxa de variação da temperatura da média logarítmica será temperatura de entrada, eu não lembro, gente, acho que era 66, né? 66 menos. A 2 de saída, acho que deu 34. 34. De acordo com o que nós fizemos ontem. Menos. Temperatura de saída, acho que era 42, né? 42. 42. Menos. A temperatura 2 de entrada, de acordo com o enunciado, era 10. Dividido
Temperatura 1 de entrada, 66. 66 menos. A 2 de saída deu 34. Dividido. 1 de entrada deu... 1 de entrada era 66, né? Não, 1 de saída. 1 de saída era 42. Menos. 2 de entrada, 10. Então, média, logaritmo. Bom, olha que coisa interessante. Aqui, nós estamos falando de taxa média de temperatura logaritmo. Então, olha só. 66 menos 34, 32. Menos 42 menos 10, 32. Tá? 66 menos 34, 32. 42 menos 10, 32. Tá? Então, aqui deu 0 dividido por 1. Então, a taxa média de temperatura em contracorrente para esse fluxo aqui que nós montamos, deu 0. Ou, deu 32 em, tanto nessa entrada 1 como saída 2. Aqui, deu 32 na saída 1, entrada 2. E deu 32 na entrada 1, saída 2. E deu 32 na saída 1 e entrada 2. Então, a média geral aqui é de 32 graus. Tá? Em qualquer situação. 32. Tá? Vocês entenderam por que deu 32? Porque, ó, se eu pegar 32 menos 32, vai dar 0. Porque eu tenho que seguir a formulação, né? Não tem outro jeito. Aqui, deu 32 sobre 32. Então, a média geral é 32 graus, que é a taxa de variação em relação à temperatura logarítmica. Tá? Muito bem. Vou pegar um pouquinho de escapear. Aí terminar, vocês me falam. Professor, Oi? só uma dúvida. Eu cheguei um pouco atrasado. A fórmula, ela tá diferente da que o senhor tinha passado ontem, né? Essa daqui é uma fórmula, essa daqui é contracorrente. A que nós fizemos ontem é corrente paralela. Tá? Ah, tá. Isso, A de ontem foi assim, as duas correntes, elas têm o mesmo sentido, ó. Então, eu tenho aqui T1, né? E T2. Então, T1, T2 é a corrente 1. Aí eu vou chamar aqui de T1 e T2 a corrente 2. A de hoje, essa daqui, corrente contra corrente, é assim, ó. Eu tenho T1 da corrente 1, mesmo sentido, da T2. Certo? Essa e essa são iguais. A única coisa que muda é essa daqui agora, ó.
Então, vai ser a corrente 1, a temperatura 1, ela está aqui agora, ela inverteu o lado, tá vendo? E aqui é a temperatura 2. Então, por isso que a formulação fica assim, ó. T1 de entrada menos T2. Certo? Eu estou olhando essa agora. Viu, Leonardo? Entendi. Aí Certo, eu professor. tenho T1 de saída, né? T1, T1, essa temperatura T1 de saída, que eu chamei de T2, né? Menos a temperatura de entrada desse outro lado aqui, que seria T2 invertido agora. E aí eu monto a formulação desse jeito. Ah, legal. Então, Obrigado, professor. deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu não achei o combo fixo para o Windows 10. Eita, Não. vou dar Todos, uma olhada aqui, ver se eu encontro alguma coisa. ó, todos que eu baixei, quando eu instalo, aparece a mensagem lá que ele não é compatível. Ele vai até o Windows 8.1. Entendi. Caramba! Para o Windows 10 eu não tinha, nunca testei, não, pra falar a verdade, professor. Depois Ah, eu tá. vou pesquisar para saber. Estou fazendo uma continha aqui, tá, gente? Já que eu. Pera aí que eu já libero já. 30. Bom, gente, eu fiz a conta aqui da tarefa, da atividade que eu vou pedir para vocês. Deu certinho, tá? Sem erros. Professor, se o senhor quiser já mudar, eu acabei esquecendo de avisar antes. Beleza. Bom, então, o que eu vou precisar aqui, ó, é dessa temperatura, de 32, tá? Então, aqui eu vou apagar. Precisa da temperatura de 32. Então, olha só. Na contracorrente, então, a área minha, em contracorrente, será dada pela taxa total de transferência
dividido pelo coeficiente global de troca vezes a taxa de temperatura na média logarítmica. Então, vamos lá. A taxa total deu 568 watts, né? 568. Dividido. O coeficiente global era 0,0508 vezes. A média de temperatura deu 30 e... quanto que deu aí, gente? 32, né? 32. 32. Fazendo a continha, então nós vamos ter 568 dividido por 0,508 vezes 32. 34,94. 34,9 metro quadrado. Olha só, gente. Lembra que nós fizemos um exercício na aula anterior que a gente percebeu que a contracorrente, a eficiência de troca térmica era melhor, né, do que a corrente paralela. A gente viu isso daí através dos resultados. A gente pode ver isso daí agora em relação às áreas. Ó, a área da corrente paralela deu 45,2 metros. Da corrente contra-corrente deu 34,9. Então, se eu pegar 34,9 dividir por 45,2 menos 1, então, olha só, eu tive um ganho de área de aproximadamente 22%, tá? Quase um quarto, né, gente? Então, pensa nisso em termos de materiais, porque se você pensar em termos de material, é um quarto a menos que o seu cliente tem que gastar. Então, por isso que você tem que convencer o seu cliente que a melhor estratégia é contra-corrente. Aí, vamos olhar o comprimento da tubulação agora, né? O comprimento da tubulação vou colocar a fórmula direta agora. É a área dividido por π vezes o diâmetro vezes o número de tubo, né? Então, a área nossa nós achamos que é 34,9 dividido por π vezes. O diâmetro, eu não lembro, era 1 polegada? Era, né? Era assim, professor, uma polegada. 1 polegada, então, é 0,0254, que é o diâmetro. E o número de tubos, acho que era 70, né? Eu anotei em algum lugar aqui. 70, né? 72, professor. 72. 72. Fazer a conta. Então vai ficar 34,9. Eu vou dividir por 3,14 vezes 0,0254 vezes 72. 6,07. 6,07 metros. Tá? Olha a diferença, gente. 7,9, 6,07. Se eu pegar 6,07 e dividir por 7,9 menos 1, 15% eu ganhei em termos de comprimento, tá? Eu ganhei 22% de área e ganhei 15% de comprimento da tubulação. 15% praticamente aí é um sexto, né? De repente, por uma questão de espaço, o que você faz? Em vez de se você não tem muito espaço por conta do comprimento, o que você faz? Você aumenta a área. Se você aumenta a área, então, automaticamente aumentando a área, você diminui o comprimento do seu espaço. Tá? Você ganha dimensionamento físico dentro da sua fábrica. Tá?
Eu separei outro exercício aqui. Esse não demora muito não para a gente fazer. Mas eu não vou cobrar, tá? Eu vou falar desse primeiro e depois aí a gente muda. O professor Furlan, ele dá aula para vocês também ou não? Esse semestre não, professor, do semestre passado. Não tá? Não, esse não. Furlan, Ô, professor, eu já copiei, viu? beleza? Bom, então é o seguinte, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, essa vai ser a atividade de vocês para vocês poderem me entregar. A ideia é você. Essa daqui é a terceira atividade, né? É isso, né? Se não me engano, professor. Teve a do dia 9 que já entregamos para o senhor, tem a do dia 25 de agosto e agora essa. Isso. Então, olha só. Essa daqui vai complementar a PU de vocês. Então, fazendo as 3 atividades, vocês estão tranquilos comigo, tá? Então, vamos dar uma lida aqui para ver se eu esqueci alguma informação. Então, numa indústria de alimentos, foi solicitado para projetar e construir um trocador do tipo casco-tubo para resfriamento de material em processo. Considerando que o diâmetro externo da tubulação seja a soma do seu RA, fala um RA para mim, gente, por favor. Alguém aí lembra? A soma? Pode falar o número que eu... Vou dar 13, professor. A 13? É. 13. Então, 13, notem que o seu 13 aqui está em milímetro, ó, tá vendo? Uhum. Então, você tem que transformar 13 milímetros em metro. Então, a sua unidade beleza. aqui, no seu caso, será 0,013 metros. Tá? Esse é o diâmetro. Beleza. Dá em torno de meia polegada. Tá bom? Joia. Esse trocador, ele deve resfriar o material em processo, cujo calor específico é de 3.610 joules dividido por quilograma vezes Kelvin, de uma temperatura de 58 para 39. Então, isso daqui é a primeira entrada de corrente sua, tá? A corrente, ela tem que baixar a temperatura de 58 para 39. Isso é algo que, por exemplo, o seu cliente ele vai falar para você, né? Vamos supor, ó, quer ver que legal? Como é que funciona a coisa? Vocês já ouviram falar do termo pasteurizar leite, né? O que é pasteurizar? Pasteurizar é você dar um choque térmico no leite para matar todos as bactérias, as coisas que tem lá no meio, né? E, então, o que é o choque térmico? Na verdade, você pega o leite e eleva bruscamente a temperatura dele até uns 60 graus, mais ou menos, porque acima desse ele começa a ferver e ele perde também, né? Aí, você eleva a temperatura do leite para 60 graus. Então, você tem que ter um trocador para subir a temperatura e depois você tem que ter um trocador para abaixar a temperatura rapidamente, para poder colocar ele dentro da embalagem. Então, você tem que ter 2 trocadores, um para esquentar e um para esfriar. O método é o mesmo. Então, por exemplo, você pega o leite lá no seu processo e ele está, vamos pensar que ele está nos 28 graus. Então, você tem que subir para 60. E aí, depois de 60, você tem que baixar de novo para 28 graus ou 30 graus. Então, o método de montagem é o mesmo. É só o sentido da corrente que muda, tá? Uma hora eu estou subindo a temperatura, outra hora eu estou baixando a temperatura. Então, aí, você tem um calor específico desse produto aqui, que é 33.610, e tem uma vazão de 5,98 kg por segundo. O fluido refrigerante é a água para esse mesmo processo, tem um calor específico de 3.980 na temperatura de entrada de 12.
O que nós fizemos tem uma entrada de 10 e com vazão de 6,4. De acordo com os dados de fornecedores, foram sugeridos 80 tubos de aço carbono, cujo coeficiente global é de 602 watts dividido por metro quadrado vezes Kelvin. E o coeficiente global de transferência de calor, U0, ele é de 0,508. Isso daqui é mais ou menos para material de aço carbono, aço inoxidável, usa esses valores aqui, tá? Esses valores, eles são melhores, mais altos, quando você usa, por exemplo, cobre. Cobre, ele tem um valor, né, do coeficiente global de transferência muito melhor do que o aço carbono, tá? E então aí vem as questões, né? Quais as dimensões da área de troca e comprimento necessário para troca térmicas de corrente em paralelo. O outro deve estar aqui embaixo, está escondido aqui, ó. Deixa eu levar um pouquinho mais para baixo esse mais para baixo também, e esse daqui. Aí eu vou ter que ajeitar esse, né? Ok. Eu vou deixar para vocês editarem lá depois. Caso as figuras fiquem na frente, vocês baixam como Google Doc lá e vocês podem relocar ela, tá? Então, é o mesmo exercício. Apresentar a área e o comprimento para uma troca de corrente paralela, que é o que nós fizemos primeiro. As equações, elas estão nos vídeos, né? Ou quem anotou aí já tem mais fácil. E corrente contrária, que é corrente contra corrente, tá? Então, a ideia é vocês apresentarem o comprimento e a área necessária para executar esse tipo de processo aqui, que é você resfriar um líquido, né? Que ele entra no trocador a uma temperatura de 58, baixa para 39. E ele entra com 12, vocês vão ter que descobrir qual é a temperatura de saída, através daquela equação que eu coloquei na lousa ontem, que eu dei uma patinada lá, que eu esqueci mudei a posição de uma temperatura, tá? E aí, você achando a temperatura 2, você vai conseguir achar a área. Bom, para a gente não ter dúvida, eu fiz aqui adotando os valores de RA de 30, que aí vai dar 0,03, né? Que é o diâmetro do tubo, 30 milímetros, né? Que está aqui, ó, que é o diâmetro, tá? Eu fiz para 30 e fiz para 15. Os dois valores foram valores satisfatórios. A única coisa que vai dar é que as áreas são assim, muito pequenas entre elas. A diferença é pequena. Por que é pequena? Porque a taxa de temperatura de um modelo para outro modelo contra corrente e paralelo são taxas pequenas, tá? Então, lógico que evidentemente que as taxas elas serão pequenas também. Mas quando vocês forem montar um equipamento desse dentro de uma área de processo, fiquem tranquilos, porque a área de processo tem temperatura lá a 200 graus, temperatura de vaporização. Tem temperatura de 200 graus, tem temperatura de 150 graus, tem temperatura de 5 graus, tá? Então, não se preocupem não, porque aí as taxas, elas são assim, com variações bem distintas, né? Bem longe uma da outra. Então, você percebe a grande variação na área, tá? Então, tá aí, gente. Isso daí vai ser a tarefa, eu vou colocar para vocês lá. A nossa avaliação é dia 29. Eu não sei se está todo mundo aí hoje. Será que está todo mundo aí ou não? Deixa eu dar uma sapeada aqui. Não está todo mundo não, hein? Está bastante gente. Vocês conseguem entregar para mim até terça-feira, gente? Porque eu preciso corrigir. E eu tenho que lançar a nota. Terça-feira é dia 29. E eu tenho que lançar a nota de vocês até
dia 5, que é o prazo que o coordenador deu para gente. Tá? Vocês Professor, conseguem mandar para mim? opa. Escreve lá no grupo lá pro pessoal que não tá na aula, eles vão ver, né? Tá. E aí, esse exercício aqui, ó, esse número 2, Professor, mas qualquer coisa, como próxima semana já começa a ter prova, qualquer coisa, se entregar lá pro dia 1º, dá certo também? Ou tem que ser não. até dia 29 mesmo? Então vamos combinar assim, ó. Vamos combinar assim. Vamos combinar assim. Na terça-feira é a nossa prova de acordo com o calendário, tá certo? É isso? É isso. Tá. Então, eu vou combinar assim com vocês. Na terça-feira não vai ter atividade. Nós não vamos fazer nada. Eu não vou dar matéria nova e não vou fazer nada. Quem tiver com alguma coisa atrasada, que precisa terminar, eu dou a aula de terça-feira para terminar. Entendeu? E aí entrega na quarta. Mas não pode passar disso. Pode ser assim? Pode sim. Por mim, tudo bem. Tá combinado Mas assim? tem que ver pelos outros aí. Por mim, tudo bem. Não, eu tô dando um dia a mais para vocês, né? E tô dando a aula para vocês terminarem. Para quem não terminou. Eu sei que alguns já terminaram, a Lígia, o Matheus, o Leonardo, alguns já terminaram. Mas assim, quem ainda não terminou, eu dou esse dia a mais para vocês terminarem, para assim, para ninguém falar, oh, não deu tempo. Tá bom assim ou não? Fechou? Fechou? Pode ser. Obrigado, professor. Combinado, então. E aí, esse segundo exercício aqui, nós fizemos na aula anterior, não na aula de ontem, na aula da semana passada, que é apenas aquela troca térmica lá para a gente ter uma visão genérica e a gente conseguir botar no cérebro que existe uma distinção entre conta corrente e corrente paralela. Lembra que a gente viu lá que uma temperatura deu bem maior do que a outra? É o que vai acontecer aqui no exercício 2, tá? É só abrir o vídeo lá e é só trocar as equações lá pelos números que vocês estão vendo aqui, tá? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa aqui. Aqui é para determinar somente a média da variação de temperatura. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa, porque depois que colocou lá, aí pode ser que tenha problemas, né? Deixa eu só pegar aqui o exercício, que eu já fiz ele aqui. Deixa eu achar ele aqui, tá aqui. Ó, não precisa do coeficiente de transferência de calor, não precisa do coeficiente global da taxa de troca térmica total, não precisa. É simplesmente você aplicar a taxa de temperatura, que nem esse que está na lousa. Ah, tirei agora. A taxa média de temperatura logarítmica, que é a temperatura de entrada menos de saída da corrente 1, menos a temperatura de entrada e saída da corrente 2, dividido pela média, pela logaritma das duas, tá? Só isso. Fechou? Então é isso daí. Vou colocar lá no portal para vocês, e aí vocês me acompanham aí, que eu já coloco lá, quer ver? Esse daqui, qual que é o nome que eu dei para isso? Eu chamei de atividade do dia 23. Então, vamos lá. Então, aqui, equipamentos térmicos, criar. Eu vou colocar como atividade para vocês, sem nota, entregar até... Então, terça-feira é 29, ó. Eu vou colocar dia 30, que é quarta, que não combinei com vocês, tá? Ok? Tá aqui, ó, dia 30, quarta-feira. Aí eu salvo. Agora eu vou ter que tirar essa tela daqui. E vou colocar aqui como atividade avaliativa 3. E vou buscar ela. Depois vocês dão uma verificada, ver se está no portal. Porque meu computador aqui, às vezes, ele faz sacanagem comigo aqui. Wi-Fi, térmico, aula,
Atividade dia 23. Hoje é 23, né? 23. Vai. Ok. Eu vou habilitar aqui, ó. Os alunos podem editar o arquivo. Então, se vocês usarem o próprio Google Doc, é isso, né, Leonardo? Vocês conseguem mudar as figuras, relocar alguma coisa lá, tá? Então tá aí, ó. Pode editar. Maravilha. Já foi. É isso aí. Tá lá. Então, se alguém puder dar uma olhada para mim lá, eu agradeço. Ver se está tudo em ordem. Bom, voltando aqui então, que o negócio é tenso, hein? Tá. Vocês estão vendo a tela aí, né? Tá liberado para vocês? Professor, Oi? deixa eu te perguntar, você falou que aumentando a área vai aumentar o comprimento, tem que mexer no diâmetro também, né? Então, no diâmetro. Então, na verdade, o que que acontece? A área, observem que o que acontece aqui é o seguinte: você mantém o diâmetro fixo, né? Essa pergunta sua é boa, hein? Você mantém o diâmetro fixo. Você mantém o diâmetro seu fixo e aumenta o comprimento da área. Se você aumentar o comprimento da área, porque na verdade o que que acontece? Para você, se você automaticamente aumentar o comprimento da área, de cara, você vai estar mudando, sabe quem? A sua taxa logarítmica média de temperatura. Ou seja, você está melhorando ela, concorda? Aham. Se você melhora, então você pode reduzir um pouco mais o seu comprimento, para manter a mesma taxa de temperatura da média logarítmica. Entendi. Tá? Então você pode mexer na área assim. Normalmente, isso daí na prática, a gente trabalha muito por tentativa e erro também, viu? Às vezes. É. Porque o que acontece é o seguinte: quando você tem algum problema, sabe o que você faz? Você aumenta a velocidade do sistema. Na prática é assim que funciona. Então vamos fazer mais um? Só que esse daqui é só para a gente poder reforçar, né, o nosso conteúdo, tá? Esse aqui é o calor latente, tá? Donizete, Oi?
Aí no começo da terceira linha é CP ou GP? É C. É calor latente. Ah, beleza, obrigado. Por nada. 40. Então, olha só. Aqui a gente tem um trocador, onde eu tenho água. Essa água, ela tem um calor latente de 4,181 kJ por quilograma vezes Kelvin e é aquecida de 40 para 80. O que aquece essa água aqui é um óleo, né? Que ele entra com uma temperatura de 105 e sai com uma temperatura de 70. O óleo, gente, é em termos de fluido, ele é o melhor fluido que nós conhecemos até hoje. Aliás, tem outros, né? Tem, por exemplo, mercúrio e outras coisas. Mas eu falo em termos de uso industrial. O óleo, por exemplo, ele, se você quiser, por exemplo, na fábrica, eu já falei para vocês, né? Que a gente tem um cozinhador lá, eles têm um cozinhador lá, que eles usam um fluido térmico para poder fazer o cozimento do amido, né? Para poder fazer o cozimento do amido. E usa o fluido térmico, é o óleo. Esse óleo, ele é aquecido na caldeira e na caldeira ele vai para o cozinhador. E é uma maravilha, funciona que é uma beleza, sabe? Porque a energia térmica dele, em termos de calor latente, que é o fornecimento da energia para o sistema, ele é muito bom, ele é eficiente, porque ele consegue segurar a energia térmica e conseguir transferir rapidamente. Eu vi um negócio voando aqui, eu achei que fosse um pernilongo. Não é, uma formiga voadora. Então, olha só. Primeiro, a gente precisa, nesse exercício, antes da gente aplicar a fórmula
da média logarítmica, né, da taxa diferencial de temperatura, nós precisamos cobrir uma coisa importante. A gente precisa da taxa total, né, do calor recebido no sistema. E como que a gente acha essa taxa total? Essa taxa total, a gente encontra ela através da equação da vazão máxima vezes o coeficiente, né, de troca do fluido vezes a taxa diferencial de temperatura. Então, eu fazendo essas contas, eu vou encontrar a minha taxa máxima de troca. Tá? Na hora que estiver pronto, aí vocês me falam, que eu já vou colocar para vocês. Olha que coisa interessante, hein? Ó, depois vocês vão ver a diferença entre esse exercício e o exercício anterior que a gente acabou de fazer. Aí vai ser bom que vai até responder uma pergunta do Otávio, né? O Otávio fez a pergunta que se mexe no diâmetro. Agora, com o valor da área que a gente vai encontrar, você vai conseguir visualizar o que o diâmetro tem de relação com o comprimento, tá? Pronto? O Otávio pediu que ele tá passando mal, professor. Ele pediu para me mandar um material para ele. Então ele que falava se estava atrasado ou não. Ah, posso apagar então? Eu acho que sim. Tá. Depois isso aqui vai estar postado lá no portal também, viu? Para vocês poderem acompanhar de novo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, hein? A melhor coisa que eu fiz aí nessa pandemia foi comprar essa luz aqui, porque eu fico imaginando como que eu faria para dar aula sem uma luz. Não tem jeito, né? É complicado, hein? Os outros professores também, como é que eles estão trabalhando? Por exemplo, cálculo. Como é que eles estão fazendo o cálculo, gente? Eles estão explicando o cálculo, é isso? Tava fazendo com lousa digital, professor. Ah, lousa digital? É, o Heitor principalmente. Ué, mas a lousa digital, como é que é? O cara escreve no teclado? Escreve no mouse? Não, tipo, ele usa meio que o tablet. Ah,
Um tablet com a caneta e usa um programa de lousa digital e ele vai escrevendo. Entendi. Bacana, hein? Mas ele já tem um tablet, né? É, essa é uma boa Sim. opção. Gostei da ideia dele. E o professor Guido, ele está dando aula para vocês? Tá sim. E aí, como é que ele está fazendo? Ah, ele tá dando aula com slide. Ah, tá. E vocês têm cálculo também ou não? Ah, até agora não tivemos, não. Ah, tá. Ainda Se bem, não né? me engano. Então, olha só. Aqui a gente vai fazer um balanço térmico do calor recebido pela água, tá? Então, nós vamos escrever assim, ó. Eu vou pôr aqui uma taxa. Vamos pegar uma taxa minúscula, mas é aquele T, né? Aquele Q maiúsculo da outra equação que a gente fez, tá? Então, eu vou pegar a vazão mássica da água, vou pôr aqui H2O, vezes o coeficiente, que é o CP, vezes a taxa diferencial de temperatura, que é a temperatura de saída menos a temperatura de entrada. Por aí, aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Então, a nossa taxa, a vazão máxima lá no exercício é de 0,15 vezes o nosso coeficiente é 4,181 vezes a temperatura vai ficar entre 80 menos 40, tá? Aí eu vou ter uma taxa final então vai ser 40 vezes 4,181 vezes 0,15. Vinte e cinco vírgula vou pôr vírgula 1. Só que aí o que acontece? A nossa taxa aqui, ó, tem uma unidade lá que a gente não pode esquecer dela, tá? Essa unidade aqui está em quilojoule, não está em joule. No exercício que nós fizemos aí anteriormente, estava em joule. Essa daqui está em quilojoule, então aqui é quilowatt. Quilowatt. Ou 25 e 100, 25.100 watts. Tá? Aproximadamente. Agora, vamos para média logarítmica da diferença de temperatura, tá? Para a gente poder achar qual é a área. Aqui a gente vai usar o seguinte método. Taxa de temperatura mínima, taxa de temperatura máxima. A mínima é 105, que é a temperatura do óleo, menos. Então, aqui é a entrada do óleo e aqui é a entrada da água, ó. Né? É saída da água. Isso daqui tem um valor e aqui eu tenho a 70 é a saída da água, é a saída do óleo, né? Saída do óleo e 40 é a entrada da água, menos a entrada da água. Então, aqui vai dar quanto? Vai dar 25. 25. Aqui vai dar 30. Graus Celsius, graus Celsius. Tá? Muito bem. A nossa média logarítmica, então, que é a taxa de temperatura da média logarítmica, vai ser igual à taxa da
máxima menos a mínima. Taxa da máxima menos a taxa de temperatura mínima, dividido pela taxa de temperatura máxima, dividido pela taxa de temperatura mínima, tá? Ln. Então, aqui eu vou ter taxa de temperatura logaritma, taxa máxima 30, menos 25, dividido. A máxima é 30, dividido por 25. Ln. Vamos ver quanto vai dar isso. Então, ali vai dar 5 dividido por 30 dividido por 25. Ln deu 1,82. 5 dividido pela resposta, 27,42. Então, eu vou por aqui nesse canto, ó, tá? Vou por aqui, tá bom? A nossa taxa de temperatura média logarítmica, o meu aqui deu 27,4. 27,4. 27,4. 42, mais ou menos. A temperatura que a gente estava vendo é em Kelvin, tá, gente? Né? Não foi, a entrada aqui não foi Kelvin? Então é Kelvin. Agora eu vou deixar para vocês acharem a área. A área será a área é igual a taxa, aí a equação é a mesma, né? Dividido pelo coeficiente vezes a taxa de temperatura da média logarítmica, tá? A taxa foi 25.100 ou 25 kW, tanto faz, né? O nosso coeficiente global lá é de 250. E a média da temperatura logarítmica é 27,42. Tá? 27,42. Então, olha que interessante. Aqui você tem uma área, mas aqui está independente. Aqui não está dizendo para você o diâmetro da sua tubulação. Ele está simplesmente dizendo que a sua área tem que ser esse resultado aqui. Se você quiser saber o comprimento da tubulação, aí você vai precisar do diâmetro, tá? Aí você precisa do diâmetro, que cai naquela outra fórmula que é a próxima. Que aí, não, como ele não está pedindo isso, nós não vamos fazer. Tá? Quanto deu aí, gente? Então é 25.100 dividido por 250 vezes 27,42. Eu achei 3,6. É isso mesmo? 3,6. Deu isso também, professor. Maravilha. Então, e se vocês quisessem saber qual era o comprimento?
Aí vocês iam precisar do número de tubo, né? A quantidade de tubos. Por exemplo, se eu colocar 2 tubos, qual é o comprimento? Se eu colocar 5 tubos, qual é o comprimento? Se eu colocar 10 tubos, qual é o comprimento? E assim sucessivamente. E aí você ia precisar do diâmetro de tubo também, né? Então pode ser um tubo de 1 polegada, pode ser de 1,5, pode ser de 2 polegadas, e assim vocês que definem aquilo, o diâmetro do tubo que vocês querem usar. Tá? Então, olha só. Agora já é 37. Vou esperar mais uns 3 minutinhos aí, porque talvez alguém esteja copiando. E aí eu vou fazer desse jeito. Semana que vem, eu vou disponibilizar então a aula de terça-feira para aqueles que não conseguiram terminar, para terminar. E aí os que já entregaram tudo, está tudo certinho, aí na aula de terça-feira, se quiser entrar só para me dar uma boa noite, está tudo bem. Se não, está liberado, pode estudar aí alguma disciplina com algum professor aí que seja necessário. Tá? E aí o Leonardo dá uma pesquisada lá, vê se você acha lá no negócio do Windows 10. O ComboFix. Aí eu achei aqui, professor. Vou mandar no WhatsApp do senhor. Rapaz, que você achou? Você testou na sua máquina? Aí eu baixei, não rodei ainda porque tô assistindo a aula. Ele fecha tudo que tá aberto, né? Então eu tô esperando terminar para testar. Tá. Eu já baixei já. Mas, entendi. Tá. Então manda para mim aí. Não, manda aqui nesse negócio, no Zoom. Pode tirar a tela aqui? Pode tirar, pessoal? Por mim pode, professor. Maravilha, então. Deixa eu tirar aqui. Não sei os outros. Né? Acredito que já tá tudo certo. 3, 6, 9. Nossa, hoje faltou gente pra caramba, hein? Tá? Viu, conversa entre vocês aí para vocês poderem negociar aí na próxima semana. Professor, Oi. só tirar uma dúvida, eu tô achando que eu não te entreguei nenhuma das atividades, aí eu posso entregar tudo na terça mesmo? Claro, tranquilo. Você tem até quarta para me entregar. Porque na Tá. terça, se você não deixou de fazer alguma, eu vou disponibilizar horário para você terminar, entendeu? Ah, então tá certo. Eu tô achando que eu não entreguei nenhuma, achei que tinha entregado alguma outra, mas acho que eu não entreguei não. Fique tranquilo. Então tá certo, então, professor, muito obrigado, viu? Não, imagina, é que eu agradeço. Ó, esse daqui do Download Source aqui, eu acho que eu já baixei ele, mas eu vou fazer um teste de novo. Ele fala na descrição que roda em Windows 10. Mas não sei, viu? Eu vou baixar ele só para efeito de curiosidade. Iniciar grátis? Não, o que é isso aqui? Baixa. Download do link número 1. Ele direciona para outras páginas aqui, né? Não tem nada a ver esse negócio aqui. É normal. Geralmente os downloads hoje é um. Vai saber. Eu nem sei quando eu fui aqui. Eu mando o arquivo pro senhor, fica mais fácil, eu acho. Rapaz, você tem aí? Professor, já vou saindo aqui. Ô, Matheus. Boa noite. Pessoal, então por hoje eu agradeço aí, tá, a participação de todos vocês. Fiquem com Deus, uma ótima semana, um ótimo final de semana. E se cuidem, tá? Para que dê tudo certo aí na nossa vida, né? Para que ninguém fique nos Beleza, boa noite, professor. próximos dias. Boa noite. Obrigado. Valeu, professor. Boa Obrigado, noite. professor, boa Obrigado. noite. Parar de gravar aqui.